Novo técnico para o Goiás na sequência da Série B ou até mesmo olhando a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esta possibilidade, sobre o Wagner Mancini, a última entrevista coletiva dele também após a derrota contra o Vila Nova. Sendo honesto com vocês, eu acho que se fosse um técnico que se tivesse alguma coisa com o Goiás para o ano que vem, não daria declarações tão sinceras, tá? Como foi a do Wagner Mancini, a minha impressão sobre esse assunto, o que eu tenho de informação e olhando alguns nomes no mercado que inclusive foram procurados pela diretoria do Goiás antes da chegada do Wagner Mancini. Eu quero trazer aqui para vocês quais foram os outros técnicos especulados neste momento pré-Mancini, na segundo ano e até mesmo no começo da temporada, o que eu faria olhando essa tabela de classificação que para mim, tá, na minha opinião, ainda é perigosa para o Goiás, olhando a realidade de um rebaixamento. Eu sei que parece exagerado, mas se perder os dois próximos jogos, você vai ver que a coisa não vai ficar tão boa assim. E também, olhando o ano que vem, eu sou favorável ao Goiás trazer um técnico estrangeiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, confira também o nosso canal de cortes e faça o seu pedido com o Chapa Louco, o melhor lanche de Goiânia. Você encontra vários combos lá a partir de R$ 37,00. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre técnicos. Talvez um dos menores problemas do Goiás nos últimos anos, tá? Não vejo que seja exatamente um comandante ou outro o grande responsável por um fracasso de um time, mas sim da diretoria e até mesmo com profissionais ruins, como o Goiás trouxe nos últimos anos, igual, por exemplo, o Guto Ferreira, quem mais? O Emerson Ávila, que não era um momento para assumir um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, o Zé Ricardo, nesta temporada, mas quem toma essa decisão é sempre a diretoria do Goiás, e não é só uma escolha ruim de um técnico, e sim um conjunto da obra perfeito, né, ironicamente falando. Sobre a situação do Wagner Mancini, olha, eu não acho que o Mancini é o técnico ideal para o Goiás no ano que vem. Eu penso que existem nomes piores do que ele no mercado brasileiro. Não acho que se o Goiás demitir o Mancini agora ele vai trazer um técnico muito melhor, seja para esse ano, seja para o ano que vem. Já falei para vocês, eu sou um cara bastante pessimista com o Goiás, a forma da diretoria gerir o clube. Eu não acredito em um nome assim que, nossa, a torcida vai aprovar, um cara multicampeão no futebol brasileiro, um excelente técnico gringo de, sei lá, dentro da realidade do Goiás, né? 200 mil, 300 mil, isso não vai acontecer, tá sendo bem honesto aqui com vocês. Mas o Mancini, ele tem alguns pontos. O Goiás ele não consegue apresentar um futebol convincente. E não só isso, o Goiás ele piora a cada jogo, né? Mesmo tendo tempo de trabalho, tempo para treinar, o Mancini ele não consegue dar uma cara para esse time. Eu acho os argumentos dele, utilizados na última entrevista, no jogo contra o Santos também, válidos, porque ele pegou um time com uma característica diferente daquela que ele gosta. Ok, faz parte, e não está errado, isso não é terceirizar uma culpa, mas ainda assim, dentro daquilo que o Mancini poderia fazer, de leitura de jogo, de modificações, eu penso que ele é um técnico abaixo do que o torcedor estava esperando. Então, como eu falei, não é o pior técnico. Se o Goiás conseguir até engatar uma vitória, uma sequência de vitórias agora na reta final, talvez até pensaria no Mancini para o ano que vem, mas não parece ser esse cenário, tá? Para mim o Goiás ele vai ficar nesse marasmo aí mesmo e eu buscaria, tá? Pensaria assim seriamente em trazer um novo técnico com uma característica diferente. E pelas declarações do Wagner Mancini, ele não foi desrespeitoso, mas ele falou a verdade. E a gente sabe que técnicos que falaram a verdade nos últimos anos no Goiás, eles foram demitidos rapidinho, né? Seja o Emerson Ávila, seja o Armando Evangelista. Então, pelo tom da entrevista, da forma dele de fato escrachar o que está acontecendo errado do Goiás, um clube que não tem planejamento, para mim o Mancini não vai ficar para o ano que vem. E olhando o mercado, eu buscaria um técnico já para essa Série B de Campeonato Brasileiro. Como assim, Guilherme? Para mim, agora não compensa demitir o Mancini. Por quê? O Goiás ele tem um jogo em cima do outro, né? Tem o América Mineiro agora, já na sexta-feira, né? Aliás, na quinta. Na quinta-feira já está chegando. Depois, na outra semana, já tem jogo contra a Chapecoense na terça. Então, como que você muda de técnico agora para deixar um auxiliar? É melhor deixar o Mancini lá. E para mim o Goiás ele tem que chegar o mais rápido possível nos 43, 44 pontos, porque senão o Goiás ele vai se embananar nessa reta final. Se um time que estava brigando pelo G4
ou pelo menos com essa pretensão, tendo premiação milionária. Não estava correndo, imagina agora, né, já destabilizado, Série B de novo, aproximando do Z4, eu tenho um receio que esses jogadores do Goiás não terão o mental, a seriedade de encarar a Série B na reta final e deixar o Goiás aos prantos, próximo inclusive da zona de rebaixamento. Graças a Deus o Goiás tem 41 pontos, porque sendo bem sincero com vocês, eu não acredito nesse elenco do Goiás, tá? Para mim o Goiás ele precisa pontuar, tá? Não tem essa de entregar, prejudicar o Vila, esquece. Se o Goiás der brecha demais, ele vai se aproximar do Z4. Vamos colocar aí, o Goiás ganha do América. Não tem como demitir o Mancini, não tem como. Deixaria, tá? Deixaria, para ver se é essa o que a diretoria quer. Porque isso tem que ser o combinado, tem que ser o avaliado. O Mancini é o técnico para o Goiás no ano que vem? Se não for, você tem que buscar o nome já agora, nessa Série B. Mas como eu falei, eu não demitiria neste exato momento, porque não tem como você ir no mercado e trazer um técnico com 1 ou 2 dias para um Goiás que precisa ainda pontuar. No meu entendimento, eu posso estar até sendo meio exagerado, mas eu tenho esse receio sim ainda com relação ao rebaixamento, tá? Sendo bem honesto aqui com vocês. E eu buscaria um técnico português, ou um gringo de forma geral. Eu penso que tem sim boas opções no mercado. Quem que o Goiás procurou antes de chegar o Wagner Mancini? O Antônio Oliveira, por exemplo, técnico ex-Corinthians, Cuiabá, foi procurado pela diretoria do Goiás, segundo a imprensa verde. Ele recebe mais ou menos, ou recebia lá no Corinthians, mais de 700 mil reais mensais. Não é um técnico barato, tá? Outras opções também que foram especuladas e consultadas naquele momento, tinha o Antônio Carlos Zago, se não me falha que a memória agora também, o Wenderson Moreira, hoje no Avaí, o Zago ainda está livre no mercado, e teve mais um, cara, que eu não estou me lembrando aqui agora, tá? Que foi consultado pela diretoria do Goiás com a demissão do técnico, o Márcio Zanardi. Em outros momentos também, o Goiás já consultou o Cuca, né? O Cuca, por exemplo, foi um cara que foi especulado no Goiás ali em 2022, se não estiver enganado, mas não teve nenhum tipo de proposta oficial. Quem mais? O técnico, o Barroca também foi um nome que já foi especulado por aqui, mas sem proposta. O próprio técnico ex-Flamengo, Goiás, CSA, América, o Maurício Barbieri, também no começo do ano. O Barbieri quase foi contratado pelo Goiás, né? Mas de última hora a diretoria encontrou um motivo para não trazer ele e ele acabou fechando com o clube do México. O Juárez está por lá ainda até hoje. Então assim, tem alguns nomes interessantes? Tem, mas como eu falei, eu tentaria trazer um técnico estrangeiro, de preferência ainda nessa Série B, para o cara pegar um pouquinho desse cenário que é uma segunda divisão aqui do Brasil, e até mesmo, né, já se preparando para o ano que vem, chegando agora, o cara não precisa ficar naquela correria louca, igual o Goiás teve que fazer um planejamento um em cima do outro nessa temporada. Para mim, seria o cenário ideal. Lembrando que para você pedir o seu lanche é com o Chapa Louco, o melhor lanche de Goiânia, localizado na Avenida 4ª Radial, no setor Pedro Ludovico, e pertinho para todo mundo, tá? Está entre a Serrinha e o Correios ali da Vila Brasília, fica bem pertinho para todos vocês. Você pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp, o 629-8115 8555, aberto de domingo a quinta-feira até 1h da manhã e de sexta e sábado até as 2h da madrugada. Você pode fazer o seu pedido tanto pelo delivery próprio quanto também através do iFood. Combos com sanduíche, batata e refrigerante a partir de R$ 37,80 e você encontra outras opções também de lanches a partir de R$ 24,00, tanto o famoso x-salada quanto também outros sanduíches gourmet. É com o Chapa Louco. Todas as informações para você fazer o seu pedido com o nosso parceiro aqui do canal, o link no primeiro comentário fixado. Falando sobre opções, tá? Técnicos que hoje estão livres no mercado da bola, vou passar aqui uma lista para vocês. O Cuca, para mim, seria o ideal para o Goiás no ano que vem, apesar das polêmicas, é um nome que eu apostaria, tá? No Cuca. Quem mais está livre? O Felipão também é um técnico. O Felipão também foi consultado pela diretoria do Goiás na última janela de transferências, mas também é um técnico bastante caro. O Vanderlei Luxemburgo também está livre, o Antônio Carlos Zago, o Antônio Oliveira, o Guto Ferreira, né, técnico ex-Goiás, e o Barroca. Eu optaria por um treinador estrangeiro e tem boas opções. Além do Antônio Oliveira, o português ex-Corinthians, a gente tem aí no mercado o Petit, ex-Cuiabá. Eu gosto do Petit também, ele começa até dar certo. Eu não vejo que a única solução seja um gringo só por ele ser português. Não é bem assim.
mas eu vejo que eles têm boas ideias, tá? O próprio Armando Evangelista, quando chegou aqui no Goiás, demonstrou-se um futebol interessante, uma competitividade que em outros técnicos a gente não viu, tá? Olhando em termos de organização e de marcação, mesmo não sendo um time brilhante, porque não tinha como o Armando jogar para frente com um time horroroso daquele do Goiás do ano passado, talvez só o Jair Ventura, né, que conseguiu também fazer um time coeso. No restante, o Goiás você pode ver que ele desmonorou muito fácil. Por quê? Porque não soube investir na temporada, tendo um planejamento ruim, seja com um time muito fraco na Série A ou na Série B com esse planejamento de remendos, né, como o Goiás optou por fazer. Então eu apostaria. O Armando hoje, infelizmente, está empregado, tá? Está lá no Famalicão em Portugal. O técnico Carlos Queiroz também é outro português que está livre, técnico ex-seleção colombiana. O Sérgio Vieira foi procurado pelo Goiás em 2021, técnico português está livre, ex-Atlético Paranaense. O João Pedro Souza também é um nome que foi procurado pelo Goiás naquela época, está dando sopa no mercado da bola. E tinha um Pepa, né? Eu lembro que eu comentei várias vezes aqui do Pepa no canal, técnico ex-Cruzeiro, também português, ex-Boa Vista em Portugal. Chegou no Sport, tem 7 jogos e venceu 6. Então assim, acho que tem boas opções no mercado, não ou tinha, né? Não é só o único problema do Goiás, mas eu apostaria em um técnico diferente, seja um português, um argentino, ou até mesmo num brasileiro que esteja despontando com uma boa característica de jogo. Eu acho que seria o ideal olhando um campeonato goiano. Beleza? Não esqueça de conferir o link do Chapa Louco aqui embaixo no primeiro comentário fixado para você pedir o seu lanche nesse meio de semana com entregas em toda a Goiânia e região. Vou deixar o link para vocês no comentário fixo. Beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!